Boa noite, meus queridos. Mais uma vez, dois jogos ainda restantes essa noite. Quartas de final, a última quartas de final da categoria B, Antônio contra Stakeholder, é o que a gente vai assistir agora. E às 9 da noite a gente tem a última semifinal da categoria A, Léo Arata e Mutikawa. Dois jogões. Dois jogões, né? Vamos dar uma olhada se os atletas já estão na sala, o Antônio e o Stakeholder. Dois jogadores muito agressivos, com bom forehand, tudo para ser um jogo equilibradíssimo. Aí da Está sala. na sala. Foi você que teve que sair. Então. Aí eu percebi que eu fiquei sozinho. Falei, vou sair, desligar e ligar novamente. Ó, Vlad já Bom, chegou. Boa noite, senhores. Aí, Estamos ao boa. vivo. Boa noite. noite. Tudo pronto aqui. Maravilha. Se quiserem começar, fiquem à vontade. Melhor de 5 Vamos. jogos, como sempre. Bom jogo para vocês. Divirtam-se. Se precisar de alguma coisa, eu tô por aqui. Ok, Ótimo. obrigado. Bom Já jogo. quer começar direto? Sem vamos. aquecer? Vambora. Eu estou aquecido. Você não tá, não? Eu bati uma bolinha aqui com o meu eu. Vamos lá. Bora. Você prefere classificado ou casual? Não, casual. Vamos O lá. torneio todo tá casual. Virou um torneio casual. Aqui, ó. Vai. Colocar no mudo, senão... Eu também. Bem lembrado. Bom jogo. Muito bom. Vamos lá. Lucas! Fala, Lucas! Vamos assistir esse jogo aí, Lucas, que vai dar bom, hein? Esse jogo vai dar bom. Deixa eu colocar o nosso contador de batidas ali pra gente ver a qualidade de cada uma das batidas desses dois campeões aí. Tá torcendo pra alguém, Lucas? Tem algum favorito? Por uma questão de pontuação, né? Eu acho que eu acho não, numericamente o Antônio é favorito, né? Mas os dois estão jogando muito bem. E tudo pode acontecer. O stakeholder tem uma troca de bola muito consistente, né? E o Antônio também tem uma habilidade para colocar bem a bola, tem uma boa finalização de forehand. Não, Lucas, a gente já tá nas. Essa é a última quartas de final da categoria B. Na verdade, tá tudo. Ó, a categoria C já definiu um finalista hoje, o Jorge. Tá esperando o vencedor do Henrique Camanho contra. Minha memória. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Vamos lá então. Categoria C, que não é essa, né? Essa é a B. Categoria C, o Jorge está na final esperando o vencedor, sim, de o Henrique Camanho e Junior Korn. Eles devem jogar. Eu acho que na segunda-feira eles fazem esse jogo. E aí, em algum momento da semana que vem, tem a final. Nessa categoria B, que 7, hein? 10-9 para o Antônio, que 7 disputado, hein? Bom, então se o Antônio é seu irmão, você tem que torcer pelo Antônio, né? Não existe outra opção mesmo. Deus castiga se não torcer pro irmão. E o Antônio fechou o primeiro set e já saiu na frente aí. Tá muito agressivo, os dois muito agressivos, hein? Stakeholder indo pra cima. Essa categoria do Antônio, essa é a última quarta de final. Quem ganhar desse jogo joga com o Devos, com o João Alves, na semifinal. E a outra semifinal é Lucas Burgani e Gustavo Raeski. Então esse jogo define aí a última semifinal. E na categoria A, logo depois desse jogo, às 9 da noite, a gente vai ter Léo Arata contra Motikawa para definir o próximo finalista. Eu acabei ganhando hoje cedo do Reinozawa de 3-2, foi um super jogo disputado. E acabei conseguindo a vaga para a final. Estou esperando quem vem hoje à noite de Léo Arata e Motikawa, que tem tudo para ser um jogaço, né? Então é isso aí. Enquanto isso, aqui o nosso Antônio está liderando o segundo set. Set muito equilibrado. Eu tenho a impressão que esse jogo de bola por baixo, saque por baixo, cozinhada e tal, acho que pode favorecer o stakeholder.
talvez essa bola agora. Porque ele tem uma abertura de bola muito boa. Ele falhou nessa abertura, mas ele tem uma abertura muito consistente. E só porque eu falei, ele errou duas vezes. Mas é um jogo, porque nessas trocas de bola rápida, o Antônio ele é muito eficiente também. É difícil ganhar do Antônio trocando bola muito rápida, assim. Então, ele tem um forehand muito perigoso, né? Tem dois match points aí, o Antônio para fechar o primeiro jogo. O primeiro salvou o stakeholder indo para cima, atacando. Aí esse jogo, né, de bola um pouco mais lenta, mais curta, mais cadenciada, Bora? talvez ajude o stakeholder a abrir melhor, mas ele precisa achar o ângulo certo dessa bola, né? Para mim deu um lag gigantesco aqui. Espero que para eles não tenha dado. Espero que seja só a minha conexão com eles. Pelo nível que eles estão jogando para eles, lá tá normal a conexão entre os dois. Pode ser só a minha internet aqui que pode ter dado alguma oscilada, né? Como a gente depende de 3 conexões com internet para a gente conseguir fazer essa transmissão, né? A minha e a dos dois. Então, a chance de dar errado existe sempre, né? Tá vendo? A gente está perdendo alguns lances ali do. Eu vou até dar uma olhada como é que tá a conexão dos dois. A gente vai perder uns pontinhos, mas a gente olha aqui, ó. A do Antônio, para mim, tá um pouquinho pior, mas ele pode estar um pouco mais longe de mim, mas está bem estável, né? Então talvez seja só a minha O internet. Vlad apareceu aqui do meu lado. Mas voltou pra lá. Vambora. Puxa, desculpa se eu atrapalhei, gente. Desculpa, é que eu tava dando uma olhada no ping, porque aqui tá. Eu tava oscilando vocês dois para mim, mas talvez seja a minha conexão. Desculpa se eu atrapalhei aí, peço perdão. É, fui olhar ali e fiz cagada, né? Acabei atrapalhando, acho um pouco. É, então, Lucas, eu concordo. O Antônio tá levando vantagem sim nesse jogo de cozinhada, né? Mas é um jogo que pode favorecer o stakeholder porque dá mais tempo para ele preparar os ataques, né? Como agora, por exemplo, atacando. Mas o Antônio tá jogando muito bem, né? Nas duas partes, tanto nesse jogo de troca de bola, que rally bonito agora entre eles, ó. O Antônio é um jogador mais consistente, né? Então, é por isso é o favorito nesse jogo, mas tá muito, muito equilibrado, né? Muito equilibrado. E a conexão parece que estabilizou, né? Pelo menos eu não tô vendo mais aquelas falhas que a gente tava. Ah, agora eu vi. Ali do lado do stakeholder de novo, né? Então, provavelmente possa ser a minha conexão mesmo. Tem muito o que fazer, não. Torcer para estabilizar. Não tá tão ruim, né? Então, respondendo sua pergunta, Lucas, o que falta para eles jogarem na divisão A? Bom, falta pontuação, né? Acima de 2.800 o nosso torneio, se eu não me engano, né? O Antônio está pertinho disso, está com 2.700, o stakeholder tem 2.500. Mas eu acho que a sua pergunta não foi relacionada a isso, né? Foi relacionada a nível de jogo, né? Falta potência nos golpes, eu diria. Potência que eu digo não só velocidade, mas falta a bola girar mais, a bola andar mais. Porque esse tipo de jogo que eles estão fazendo é muito eficiente ali entre eles, mas se pega um jogador com um nível um pouco melhor, o outro jogador vai dar um passinho para trás e essa bola que não está girando muito, o outro jogador vai conseguir fazer o que quiser com ela. Um jogador. Bora. Só um segundo.
Então, acho que essa é a maior diferença, assim, é a qualidade da potência dos golpes, porque eles têm boa qualidade, né? Troca de bola boa e tal, mas os dois jogam muito perto da mesa. Deixa eu tirar o volume agora do chat aqui. Um deles deixou o O microfone microfone tá ligado. aberto, seu microfone tá aberto. Bora. Acho que agora eles fecharam ali o microfone. É isso, ele joga muito perto da mesa porque a bola dos dois é mais reta, né? E o spin, o top spin forte faz a bola andar mais profundo. E tem a trajetória da bola, você não pode pegar a bola em qualquer ponto, você tem que pegar a bola quando ela começa a cair normalmente, né? Então você precisa de mais espaço, precisa jogar um pouco mais atrás da mesa, né? Quando você joga com alguém que tem mais potência. E essa é a diferença, às vezes, de um jogador da categoria B, nossa, para a categoria A. Se a gente assistir o próximo jogo, né, do Monte Carlo com o Léo Arata, a gente vai comparando ali nosso quadro de efeito e velocidade ali do lado direito do vídeo, a gente vai ver a bola deles andando a mais de 100, 120, 130, quase que o tempo todo, né? Quando eles saem para atacar. E claro, tem outras diferenças também. Tem a parte de saque e recepção, né? Os dois sacam bem, mas existem variações de saque, mais peso na bola, uma recepção de saque também um pouco mais agressiva quando tem oportunidade. Isso tudo vai fazer muita diferença, né? Porque eles são muito agressivos, ó, mas a bola não gira tanto, então é mais fácil de bloquear. Mas são jogadores excelentes. Essa nossa categoria B entregou jogos muito bons no campeonato todo. Tá vendo? Essa bola que às vezes gira um pouquinho mais e já complica no bloqueio. Eu tive o prazer de trabalhar com stakeholder aí por alguns meses e a gente insistia justamente nisso, né? Nessa qualidade de raspagem de bola, de raspar bem a bola para gerar mais efeito, né? E é uma coisa que ele vem melhorando, né? Mas ainda não tá no nível dos jogadores da A, né? E o Antônio tem muita consistência, né? Impressionante como o Antônio consegue controlar. Agora deu um lagzinho aqui pra mim também, né? Pra gente, a gente assistindo, né? O Antônio é muito consistente dos dois lados. Controla muito bem o jogo. Essa é a principal característica, né, do Antônio. Ele tem um forehand muito bom, mas a característica principal é esse controle de bola. Ele fica de frente para a mesa, controlando bem, distribuindo bem as bolas, né? Tá se recuperando no jogo aí, o stakeholder, hein? Tem tudo para ganhar esse set. Tem 6 set points agora. É o primeiro set que ele ganha no jogo, né? Os outros dois jogos foi 2-0 pro Antônio. Conseguiu salvar dois, conseguiu salvar 3 set points já. Ó o João aí. João, eu concordo com o que você falou, que, né, a qualidade do. Não sei se eu entendi direito, mas né, a qualidade do bloqueio dessa bola com spin, né? Que a A consegue bloquear melhor. Mas justamente. Nossa, que ponto entre os dois, hein? Nossa, que ponto, melhor ponto do jogo até agora, hein? O stakeholder acordou pra vida, acho que agora, hein? Tá vindo pra cima aí com vontade. Então, exatamente, isso que você falou, né? Mais ou menos ali na casa de 95, 100 de efeito já atrapalha muito, né? O pessoal da B e na A, 100 de efeito pra gente ali na A é bola morta praticamente. Então, a partir de 130 começa a incomodar, né? E se tiver 130 devagar também, o cara mete contra-ataque em cima, então é outro nível. Mas uma coisa puxa a outra, né?
Você jogando com jogadores que giram mais a bola, você vai aperfeiçoar o seu efeito. Mas para você jogar com jogadores que giram mais a bola, você tem que aprender a girar a bola para chegar naquele nível para ter oportunidade de jogar com eles, né? Então é meio que uma coisa vai puxando a outra ali. Importante esse set agora para o stakeholder, hein? Que bola do Antônio agora, hein? Bloqueio lá na paralela, lá do outro lado. Tem que continuar indo para cima, stakeholder, de qualquer jeito. Tá 2 pontos, tá 3 pontos aí do. 2 pontos, né? Da vitória, o Antônio. Falhou ali na finalização. Tem 3 match points o Antônio. Consegue fechar o jogo. Valeu, cara. Valeu, valeu. Puxa, que jogaço. Valeu. Valeu, valeu. Obrigado. E aí, Obrigado, Vlad? pessoal. Jogão vocês dois. Caramba, vocês. Que jogo, Cada hein, rapaz? rally. Nesse último jogo, vocês tiveram uns rallies maravilhosos, hein? Ele tem um jogo rápido, né? Muito. Insinuante, com muito top spin. Muito difícil o jogo dele. Muito difícil. Não é desculpa, mas eu estou até com. Passando mal até aqui, porque. Uau, por quê? Por causa hoje eu da joguei doente. disputa. Hoje E a eu gente joguei jogou doente. direto também, sem intervalo, né? Não, eu preferia assim, Antônio, porque eu precisava encerrar logo. E eu também certo. WO eu acho ruim. Acho que hoje era o último dia para Não. jogar. Foi ótimo. Aí a gente foi pra... A gente deixou. Eu tava querendo jogar Eu tô terça ou satisfeito quarta, pelo pouco. mas você não pôde. Mas eu tô você não satisfeito pôde. pelo pouco que eu joguei. Tá bom. Ah, não, você Eu achei naquele que eu ia set que você desmaiar aqui. ganhou, você jogou fino ali naquele set, você fez 11-4. Uhum. Se você jogasse todos daquele jeito, levava, né? Não, mas foi um jogaço, você merece aí para as próximas fases. Tô torcendo para você. Obrigado. Jogaço. Valeu. Maravilha. Obrigado pela transmissão. Platão, do lado de cá, né? Do lado de cá. Sempre um prazer, viu? Sempre um prazer assistir você jogando, viu? Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Antônio, a gente tem que jogar de novo, porque eu acho que foi a primeira que jogamos. Ah, com certeza. A gente nunca jogou antes? Eu acho que não. Ah, joia. Então, mas foi ótimo. Mas foi um Valeu. Eu tava pensando que você obrigado. era caneteiro. Eu digo, eita, vou pegar um caneteiro. Não é. Não. Mas eu acho que tem 2 ainda. Tem 2 caneteiros ainda. Eu deveria fazer igual o Ted, né? De colocar a caneta aqui pra dar uma enganada. Né? Pra me assustar. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Aí, valeu, abraço. Tchau. Muito bom. Gente. Que jogo, hein? Que jogaço. Agora o Antônio, então, passa para a semifinal para jogar contra o Devos. Esse jogo promete. O Devos fez um jogo muito bom hoje contra o Junior Horn. O Devos está com um ataque de forehand muito forte. Vai ser um jogo bem intenso. E a outra semifinal, Gustavo contra Lucas Burgani. Gustavo Raeschi e Lucas Burgani. Estamos aí com as semifinais da categoria B montadas. Obrigado aí, pessoal, por acompanhar. João, você já sabe agora o seu adversário aí da semifinal. Já viu que vai ser pedreira, né? Vai ser jogo bom. Vamos assistir isso aí, sim. Por favor, me avisem. Esse sábado eu não consigo transmitir nenhum jogo. Minha mãe vem me visitar aqui, é aniversário dela. E no domingo, provavelmente também não. Mas amanhã e a partir de segunda também estou tranquilo. Então, se puderem marcar mais para frente esses jogos aí, vão me avisando que a gente faz de tudo aí para transmitir, porque a gente tem que ver esse jogo de vocês aí que vai ser excelente. Galera, agora às 9 horas, daqui mais ou menos uns 40 minutos, vamos ter o último jogo da noite, semifinal categoria A, Léo Arata e Vitor Motical. Não dá para perder esse jogo. Vai ser um jogo tecnicamente muito forte. O Léo Arata está numa fase maravilhosa, né? Está em sexto no mundo. O Motical está crescendo muito também, está jogando muito. O último jogo que ele fez, ele ganhou do Taquil nas quartas de final de 3-0. Ninguém estava esperando assim tanto um jogo assim tão forte por parte do Moticala, né? Então ele está crescendo a cada jogo, menino novo. Essa molecada, cada jogo o cara tá melhor, né? Passa 2 dias, a gente que é velho tá 2 dias pior, eles estão 2 dias melhor, né? Então, vamos assistir esse jogo aí hoje que pode ser muito interessante. Obrigado mais uma vez, abraço aí para todo mundo. Nos vemos daqui 40 minutinhos mais ou menos.